candidato a presidente que afirma não se preocupar com os pobres e que gostaria de mandar o adversário para o espaço. Esqueletos saem do armário com a revelação de histórias sobre amantes, joias caras e até a viagem de um cachorro do lado de fora do carro. A campanha eleitoral americana está pegando fogo e os pré-candidatos gastam milhões de dólares em anúncios na TV para destruir os rivais. No meio deste circo, aparece até um candidato que fala em apocalipse e propõe a doação de um cavalo para cada cidadão americano. O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Na medida em que a campanha para as eleições de novembro se acelera, os candidatos intensificam os ataques entre eles na tentativa de deixar os adversários pelo caminho. Alvo de uma ofensiva radical da oposição republicana, o presidente Barack Obama reage com sua principal arma, o bom humor. Hello, Nevada! Se já era bom de palanque antes de assumir a presidência, Obama até parece que vem tomando aulas de como agradar as plateias como alguma superestrela do show business. Ao contrário de seus opositores republicanos, que insistem na fórmula Pitbull, destilando ódio e apostando no aprofundamento da divisão do país entre ricos e pobres, imigrantes e americanos, e beirando o racismo, Obama se mostra sempre sorridente. Até mesmo na hora de provocar os adversários. Por exemplo, quando defendeu o aumento nos impostos para os mais ricos, proposta que tomou emprestada do bilionário Warren Buffett, o segundo homem mais rico dos Estados Unidos. Buffett iniciou campanha por novos impostos para os super ricos como ele, que pagam menos proporcionalmente do que qualquer trabalhador comum. If you make more than $1 million a year, you should pay a tax rate of at least 30%. Now, if on the other hand you make less than $250,000 a year, which includes 98% of you, your taxes shouldn't go up. Now, I hear folks run around calling this class warfare. This is not class warfare. Let me tell you something. Asking a billionaire to pay at least as much as his secretary, that's just common sense. That's common sense. Obama não deixou passar a oportunidade de alfinetar indiretamente o candidato do Partido Republicano, Mitt Romney, acusado de pagar pouco para quem tem uma fortuna de 270 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais. Mas é evidente que o bom humor não vence eleição. O que pode garantir um novo mandato para Obama é o desempenho da economia, já que a maioria das pessoas tende a votar com o bolso. Neste ponto, os números vêm ajudando. A economia americana registrou um crescimento de 2,8% no último trimestre de 2011, valor acima do esperado. Ainda assim, o crescimento anual ficou em 1,7%, quase metade dos 3% registrados em 2010. A esperança do comando do Partido Democrata é que o governo consiga reduzir a taxa de desemprego, que atualmente é de 8,5%. Esse número significa que mais de 23 milhões de americanos estão sem trabalho ou no subemprego. Obama não queria deslanchar a campanha agora e preferia apostar na melhora da situação econômica. E já que é preciso entrar na disputa, ele vai à luta disposto a conquistar corações e mentes. Para os analistas políticos, as eleições americanas deste ano serão decididas voto a voto, numa árdua corrida para os dois lados.
Neste quadro, como não tem uma bola de cristal, os caciques do Partido Republicano tentam a todo custo descobrir quem, entre os atuais candidatos, poderá derrotar Obama e chegar à Casa Branca. The next president of the United States, Mitt Romney. A bola da vez é Mitt Romney, o ex-governador de Massachusetts. Como um fiel seguidor da Igreja Mórmon, Romney, por enquanto, coleciona menos pecados do que seu principal adversário, Newt Gingrich. Seu maior deslize até agora está relacionado com a declaração do imposto de renda. Depois de fortes pressões vindas de seus adversários dentro do Partido Republicano, ele divulgou a declaração que continha algumas surpresas. A primeira é de que possui uma fortuna de 260 milhões de dólares, 3 vezes maior do que se acreditava. O que irritou uma parcela do eleitorado é que sobre os 20 milhões de dólares que ele ganha por ano, Romney pagou apenas 13,9%, ou seja, cerca de 3 milhões. A faixa mais alta de imposto de renda nos Estados Unidos é de 35%, mas só paga esta alíquota quem vive do trabalho. Ganhos de investimentos são tributados na faixa de 15%. Portanto, não há nada de ilegal ou irregular nas contas do candidato, exceto a contradição de que ele critica Obama por tentar aumentar os impostos para os mais ricos, enquanto ele próprio paga menos do que um trabalhador comum. Em discurso de campanha, chegou a dizer que Deus criou os Estados Unidos para que liderem o mundo. É contra o aborto e o casamento gay. Defende ações militares contra países que ameacem os Estados Unidos e propõe blindar a fronteira com o México com uma muralha de 2.000 quilômetros. Em comício na Flórida, Romney cometeu uma gafe que foi rapidamente explorada pela oposição democrata. Disse que não está preocupado com os pobres, porque o governo tem uma rede de segurança social para eles. Sua prioridade, acrescentou, é a classe média, os aposentados e os desempregados. Mas nada que Mitt Romney tenha dito ou feito choca tanto a opinião pública americana quanto a história de seu cachorro, revelada não pelos democratas, mas pelo rival republicano Newt Gingrich. Um vídeo divulgado na campanha de Gingrich resgata a história de Seamus, o setter irlandês da família Romney. Em 1983, o cachorro foi levado numa viagem de 12 horas de Boston ao Canadá dentro de uma gaiola de plástico, amarrada do lado de fora do carro e sob frio intenso. O próprio filho de Romney admitiu que o cachorro passou mal e teve de ser socorrido. Após a divulgação dos anúncios, uma campanha contra o tratamento dado ao cão recebeu milhares de adesões. Entidades protetoras dos direitos dos animais também incluíram o ex-governador entre seus alvos de ataques. Nesse jogo pesado da campanha, não faltam histórias de amantes, joias caríssimas e até dinheiro do lobby dos cassinos de Las Vegas. Em meio a tudo isso, pairam no ar suspeitas da existência de esqueletos no armário, suficientes para derrubar qualquer candidatura. No fogo cruzado da campanha, nenhum candidato tem a língua mais ferina do que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Newt Gingrich. Empenhado em demonizar o presidente Barack Obama, ele também dispara todos os tipos de adjetivos contra seus companheiros do Partido Republicano. Palavras como mentirosos, desonestos e até idiotas fazem parte de seu vocabulário. O eleitor religioso que vota com a Bíblia na cabeça vê em Gingrich o grande pecador nesta história. Para começar, ele está no 3º casamento e todo mundo sabe que teve amantes ao longo dos anteriores. E pecado supremo, chegou a propor à segunda mulher vítima de esclerose múltipla no leito do hospital que ela aceitasse um casamento aberto, onde caberiam outras mulheres. Quando perguntado em entrevista à CNN se era verdade a história sobre a proposta de casamento aberto, acusou a imprensa de remexer no lixo com o objetivo de prejudicá-lo na campanha. Mas a história foi confirmada pela ex-mulher, Marianne. Gingrich não perdoa os jornais americanos por terem descoberto que, ao longo do segundo casamento, mantinha uma conta aberta de $500 mil, cerca de R$1 milhão, na joalheria Tiffany's de Nova York. Aquela que ficou famosa no filme Bonequinha de Luxo.
Nesta conta, sua ex-amante e atual mulher, Calista, que aparece nesta imagem à esquerda do candidato, podia retirar as joias que quisesse, até o limite de $500 mil. Não é à toa que, para cobrir esse padrão de vida, ele tenha se envolvido em negócios suspeitos. Por exemplo, recebeu $1,6 milhão das empresas Fannie Mae e Freddie Mac, ambas envolvidas no escândalo do setor imobiliário que deu início à crise financeira de 2008. Seus críticos dizem que, na verdade, não se tratava de consultoria, mas de lobby disfarçado. Além dos deslizes financeiros, os opositores não o perdoam pelo comportamento que teve ao defender o impeachment do presidente Bill Clinton por conta do escândalo com a estagiária Monica Lewinsky. He knew he was lying under oath. He knew it was perjury. Acontece que o próprio Gingrich, naquele momento, também mantinha um de seus casos amorosos às escondidas. Entre seus financiadores está o bilionário Sheldon Adelson, poderoso chefão dos cassinos de Las Vegas, que já despejou cerca de $17 milhões na campanha e promete muito mais, caso Gingrich consiga a indicação. No Congresso americano, há quem levante sérias dúvidas sobre as possibilidades de Gingrich conquistar esta indicação. Uma dessas pessoas é Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara e atual líder da minoria democrata. Ela garante que Gingrich tem um segredo, um enorme esqueleto no armário que levará até os republicanos a bloquearem sua candidatura a qualquer momento. Que segredo é esse? Ela não revela. Pela internet, eu conversei com Ginny e Julie, um casal de americanos que comanda um programa de rádio líder de audiência em Dallas, no Texas. Dos estúdios, eles falaram sobre a campanha atual e os pré-candidatos. Vocês acreditam que os pré-candidatos republicanos estão preparados para se tornar presidentes? I think a lot of Americans think that the people who would be best will not ever run for office because they don't want all this garbage. They don't want to know about all their personal nonsense. Eu gostaria que vocês definissem alguns pré-candidatos. Primeiro, o Mitt Romney. Rich. Okay. Very rich. Very rich. Mucho rich. Ok, Newt Gingrich. We use a term in America called the cockroach because some people find a way to always survive no matter how bad it is. And it's amazing to many people that he still has a campaign because he's run out of money several times. His entire campaign staff left early in the campaign and went to Rick Perry's candidacy. Now Rick Perry's gone, so we call him a cockroach. That's a term in America. La cucaracha. Apontados desde o princípio como azarões, alguns concorrentes dão a largada, mas vão ficando pelo caminho na medida em que cometem deslizes ou têm segredos revelados. O deputado texano Ron Paul lançou a candidatura tentando se apresentar como porta-voz da juventude americana. Uma grande contradição. Ele é um conservador radical em alguns assuntos. Por exemplo, é contra o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao mesmo tempo em que foi apresentado como um ícone libertário, é comparado ao ex-presidente Ronald Reagan, símbolo do conservadorismo americano. Entre os que abandonaram a batalha logo no princípio, inclui-se Michelle Bachmann, deputada de Minnesota e estrela do chamado Tea Party, movimento conservador dentro do Partido Republicano. Esse grupo tentou resgatar valores dos tempos da luta pela independência, mas acabou revelando uma enorme inconsistência de ideias. Bachmann defendia a construção de uma cerca dupla ao longo de toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, com mais de 2.000 quilômetros. O baixo nível da campanha eleitoral poderá trazer consequências negativas para os republicanos, independente de quem conquistar a indicação do partido. Sobre o assunto, conversamos com o diretor do Instituto Brasil Wilson Center de Washington, Paulo Sotero, e com o ex-embaixador nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. O nível não podia ser mais baixo, né? A campanha hoje focalizada na escolha do Partido Republicano, né? Do candidato do Partido Republicano, se limita a superficialidades na política, tanto interna quanto externa, a situação econômica, e predomina os ataques pessoais entre os principais candidatos. É uma situação muito
delicada para o Partido Republicano, que vê os seus candidatos se digladiarem com efeitos que vão repercutir depois na campanha com Obama. Baixaria não é novidade nenhuma em campanha americana. O que esta campanha tem um pouco de diferença é que ela ocorre num contexto em que a política americana está muito polarizada. Os republicanos e os democratas estão, enfim, numa luta em que não conseguem ou dificilmente conseguem chegar a acordos sobre coisas que antes eram perfeitamente passíveis de acordo. O exemplo mais, enfim, evidente disso foi em agosto do ano passado, quando não conseguiram chegar a um entendimento sobre a elevação do teto do endividamento público americano e colocaram os Estados Unidos à beira de dar um calote da sua dívida. A um custo de dezenas de milhões de dólares, os pré-candidatos republicanos transformam a campanha pela televisão numa batalha violenta. Não faltam ofensas pessoais e o vazamento de todos os tipos de suspeitas. Em tom dramático, a propaganda de Mitt Romney mostra como o desemprego está afetando milhões de pessoas nos Estados Unidos. I'm an American, not a bump in the road. A campanha dos republicanos tem sido dominada por acusações que envolvem os dois principais pré-candidatos. Gingrich lançou uma série de ataques contra Romney, acusando o ex-governador de Massachusetts de ser um político moderado demais e favorável ao controle de armas. Newt também explora a mudança de opinião de Romney em relação ao aborto. Moderate Mitt Romney. He can't be trusted. A campanha de Romney partiu para a ofensiva e passou a exibir um noticiário de 1997, em que Newt é condenado por violações éticas, quando ocupava o cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A mais inusitada das acusações condena Mitt Romney por falar francês. He speaks French too. Bonjour, je m'appelle Mitt Romney. Romney aprendeu o idioma quando viveu em Paris nos anos 60 como missionário da Igreja Mórmon. Para os americanos mais conservadores, qualquer ligação com a França é vista com maus olhos, já que os franceses são vistos como preguiçosos e identificados com a esquerda. Vamos ouvir agora a opinião do jornalista Paulo Sotero sobre Mitt Romney, o candidato favorito a concorrer à presidência contra Barack Obama. O Mitt Romney é visto como o que tem as maiores chances de conquistar o apoio do seu partido para chegar à convenção no mês de agosto e ser sagrado candidato, mas para fazer isso ele tem que ir para a direita, porque a base do Partido Republicano é bastante conservadora, é mais conservadora do que a média do eleitorado republicano. Então, o Mitt Romney, que é um político moderado, governador de um estado da Nova Inglaterra, que propôs uma reforma do sistema de saúde, do seguro de saúde americano, que acabou sendo usado como modelo pelo Obama, esse político hoje tem que se separar da sua própria iniciativa em Massachusetts, porque ela é violentamente atacada pelos demais republicanos como uma espécie de, não chega a ser uma socialização da medicina, mas enfim contém medidas que obrigam os americanos a ter seguro de saúde. Veja a seguir, Obama enfrenta críticas pelas promessas de campanha não cumpridas. E mais, um candidato que anuncia o apocalipse e propõe a distribuição de um cavalo para cada cidadão americano. Atacado em várias frentes pela oposição republicana e por setores da imprensa, o presidente Barack Obama sofre críticas por não ter cumprido algumas promessas de campanha, entre elas o fechamento da prisão de Guantánamo. Depois de mais de 3 anos de mandato, a mudança mais visível em Obama são os cabelos grisalhos. Das promessas que fez na campanha, quase nada se concretizou. O desemprego, ao invés de cair, aumentou e só nos últimos meses registrou ligeira queda.
Seu principal projeto de levar assistência médica aos 50 milhões de americanos que não têm plano de saúde foi parar na justiça por pressão dos estados. Alvo da ação de inúmeros lobbies, a iniciativa enfrentou resistência até de setores do Partido Democrata. Uma de suas propostas de maior repercussão, que também ficou pelo caminho, é a de fechamento da prisão militar de Guantánamo, enclave territorial situado na ilha de Cuba e ocupado desde o início do século passado. Guantánamo abriga um presídio para onde são levados suspeitos de atos terroristas. Atualmente, eles são 170, quase todos procedentes de países do Oriente Médio. A prisão foi criada pelo governo de George W. Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001. Se tentasse fechá-la, Obama não teria apoio nem dos próprios democratas. Na visão do jornalista Paulo Sotero, o presidente Obama esbanja simpatia, mas tem desagradado até uma parcela do seu próprio partido, o Democrata. Ele é um sujeito um tanto tímido, de certa forma, politicamente. Ele decepcionou a sua própria base ao, em certas ocasiões, ter procurado negociar com os republicanos, além do que uma boa parcela do seu partido achava razoável, e perdeu aí também. Causou uma certa perda de entusiasmo entre os democratas. O Obama é muito simpático, é uma pessoa muito simpática. Agora, a simpatia não será suficiente se a economia americana, lá para agosto, setembro, outubro, não estiver apontando para cima. Dos estúdios de uma emissora de rádio de Dallas, no Texas, os apresentadores Ginny e Julie falam sobre o governo Obama e as mudanças que gostariam de ver na política americana. There are a lot of people in America who are unhappy. The economy's having some trouble right now. We had to bail out a lot of large businesses. And I don't know if you're following this Occupy Wall Street movement, but there are a lot of average Americans who are really sick and tired of the big businesses and the big CEOs making so much money. And so many people are unemployed right now. So some people blame the president. Some people just blame it's just the time. America has 330 million people. So it is a very big country with many people, and we are almost evenly divided as a country. Half of our country likes the direction of the Democratic Party, and half of our people like the direction of the Republican Party. Quem vocês acham que será o próximo presidente dos Estados Unidos? My wife. Yes. I wish so much that our candidates weren't so influenced by the people who donate money to their campaigns, because I feel like we don't get the proper candidates. We only get people who get money. O apocalipse está chegando e os Estados Unidos devem estar prontos para enfrentar o juízo final. Enquanto isto não acontece, é possível começar com a distribuição de um cavalo-pônei para cada cidadão americano. Isso tudo parece loucura e mas faz parte da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Ele se intitula o candidato menos conhecido entre os que disputam a presidência dos Estados Unidos e espera conquistar o título de imperador do novo milênio. Esta não é a primeira vez que Vermin, o Supremo, lança sua candidatura. Para cumprir a legislação, ele foi entrevistado por representantes do Partido Democrata de seu estado, New Hampshire, pelo qual se inscreveu, e foi perguntado sobre sua plataforma de governo. I'm asking you right now, do you still stand by your pledge made in 2008 to provide a pony for every American? Yes, I do, sir. Free ponies for all Americans, one of the overlooked issues in America today. My Free Pony platform is, of course, a jobs creation program. It will create lots and lots of jobs. Once we switch over to a pony-based economy, we'll also lower our dependence on foreign oil. We'll also be able to turn all that pony poop into methane gas. No curioso sistema eleitoral americano, qualquer pessoa pode se candidatar. Basta ser americano nato, ter vivido pelo menos 14 anos no país e ser maior de 35 anos. Até agora, são mais de 300 os candidatos desconhecidos, que integram uma coleção de lunáticos de todos os tipos. O próprio Vermin utiliza o seguinte slogan em sua campanha: Forget the phone, vote for pony. Ou seja, esqueça o maluco e vote pelo pônei.
Veja a seguir a corrida de obstáculos para conseguir a indicação dos partidos. E mais, os símbolos dos partidos americanos podem ser confundidos com a lentidão e teimosia. Repleto de normas complexas que chegam a confundir até mesmo os americanos, o processo eleitoral dos Estados Unidos mais parece uma corrida de obstáculos. O processo para a escolha dos candidatos varia de um estado para outro. Uns escolhem seus candidatos em eleições primárias, onde votam nas urnas. Outros se reúnem nos chamados caucus, ou assembleias, onde as pessoas votam levantando o braço. Vale lembrar que tanto nas primárias como no caucus, as pessoas estão elegendo delegados dos partidos que vão participar da Convenção Nacional, onde será escolhido o candidato. Os republicanos vão eleger o seu candidato na convenção marcada para o período de 27 a 30 de agosto, enquanto os democratas devem oficializar o nome de Obama na primeira semana de setembro. Na etapa final, após a eleição de 6 de novembro, o vencedor ainda precisará ter seu nome confirmado pela maioria dos integrantes do colégio eleitoral, formado pelos delegados eleitos nas primárias e caucuses. Os dois partidos americanos têm como símbolos animais que não são conhecidos pela rapidez e a leveza. Diante da decepção de parte do eleitorado, dá para imaginar que ambos foram contaminados por esse espírito. Conhecido como Grand Old Party, GOP ou Velho Grande Partido, o republicano tem um elefante como símbolo e sua cor é o vermelho. Os defensores deste símbolo dizem que ele representa força e inteligência. Para os críticos, a lentidão. O Partido Democrata tem um burro como símbolo, para representar coragem e humildade. E sua cor é o azul. Para os críticos, o animal significa teimosia. O futuro presidente dos Estados Unidos tem pela frente inúmeros desafios. O principal deles é a situação econômica. Vamos ouvir a opinião dos analistas. Os americanos estão preocupados em fazer o que eles chamam de nation building, de construir a nação em casa. Por quê? Porque, enfim, percebem que os Estados Unidos estão perdendo em educação. É o país, entre os avançados, é o país que tem os piores índices de educação primária e secundária, sobretudo nas áreas das ciências, da matemática. Enfim, é um país que tem hoje problemas sérios de infraestrutura. É um país que sofre várias vulnerabilidades que precisam ser, enfim, tratadas. Bom, eu acho que o principal desafio do próximo presidente americano é a economia, né? A recuperação da economia, a recuperação do emprego. Quer dizer, melhorou um pouco, né, a economia nesses últimos semanas e último mês. Caiu o desemprego, houve uma reativação pequena da economia, mas não é suficiente. A Europa está cada vez pior e para a manutenção do crescimento econômico, o presidente americano futuro vai ter que tomar uma série de medidas para equilibrar a economia, para estabilizar a economia. Repleta de defeitos, como todas as democracias, mas ainda assim, melhor do que qualquer ditadura, como dizia Churchill, a democracia americana sobrevive intacta há mais de 2 séculos. Ao longo desta trajetória, foram poucos os governantes que escaparam do castigo das urnas quando falharam ou que não tiveram seus deslizes expostos por uma imprensa sempre atenta. O Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.